Oi pessoal, meu nome é Beatriz e esse é o nosso primeiro quadro do podcast Sol e Prosa. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre energia solar, mas você realmente conhece ou sabe como funciona? Eu trouxe o Rodrigo Siqueira, do grupo Roma Sol e São Paulo, um dos diretores e proprietários, para explicar um pouquinho mais sobre como que funciona a energia solar. Então seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como você disse, sou sócio proprietário do grupo Roma Sol São Paulo e hoje estamos atuando em 3 estados do Brasil, tá? Dentre eles estamos em Goiás, Minas Gerais e no Paraná. Bacana. E Rodrigo, conta um pouco mais pra gente, como que funciona a energia solar na prática? Na prática, eu gosto sempre de começar explicando que do Sol a gente consegue extrair 2 formas de energia, tá? Existe a questão do aquecedor solar, eu gosto de diferenciar, né? Existe o aquecedor solar que ele usa o calor do Sol para poder aquecer a água. Então você gera economia nesse caso, porque você deixa de usar energia para aquecer, energia elétrica no caso, para aquecer um chuveiro. Hoje tem pessoas que usam a torneira também, né, como aquecedor. Então esse é outro tipo de energia solar. Nós trabalhamos com fotovoltaico, tá? Então a primeira diferença é essa, o fotovoltaico ele usa a luz do sol, não é calor, não precisa estar quente para poder gerar energia. Bateu luz nas placas, nós geramos, transformamos a energia, porque a gente não cria energia, né? Transformamos a energia de uma forma em outra. Então a gente transforma a luz do sol em corrente elétrica que podemos usar em todos os equipamentos, tá? Não é só chuveiro, não é só uma torneira. É para todos os equipamentos, ar-condicionado, televisão, computador, e por aí vai. Bacana. E Rodrigo, até para a gente entender um pouco mais como que funciona, quais que são assim, os principais equipamentos que são necessários para gerar uma energia solar? É só a placa? Como que funciona? Porque eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Basicamente o que as pessoas comentam é das placas, são módulos, né? E o inversor, tá? Então, como que funciona? Aquelas placas que ficam em cima do telhado, elas captam a luz do sol, tá? E ela transforma uma corrente, que é uma forma de energia que a gente chama de corrente contínua. Não é o que a gente usa em casa, a gente usa corrente alternada. Então, você precisa de um aparelho chamado inversor, tá? Tem 2 tipos de inversor, o central e o microinversor, um que fica em cima do telhado e outro que geralmente o pessoal vê em casas, né? Fica na parede ali, que basicamente ele vai converter essa energia que a gente não usa, que é a corrente contínua, em corrente alternada. Então, basicamente é isso. Só que a gente tem as estruturas, é importante entender qual que é o telhado que o cliente vai colocar as placas. Hoje a gente tem fibrocimento, tem telhado de metal. Então, a estrutura também é importante, né? Pouco a gente deixa de falar isso, mas a estrutura é importante, porque o parafuso que você usa, se for no metal é um, se for em madeira é outro. Se for no zinco, você coloca direto no telhado, se for fibrocimento, você coloca uma estrutura, então tem todos os detalhes aí. Mas basicamente o que o pessoal fala é do inversor e das placas, tá? Entendi. Mais importante. Não, isso é muito bacana, pessoal, porque pensa, é até questão de segurança, saber qual tipo de telhado, de estrutura. Tem até a questão também do padrão, né, da casa. Sim, o padrão de entrada, nem todos os padrões eles têm ali o disjuntor que ele aguenta determinada potência. Então, dependendo da região também que você está, ela não suporta você injetar tanta energia na rede. Então tem que analisar casa a casa se aquela residência está preparada, senão a gente tem que fazer um aumento de carga para poder receber a energia que você quer produzir. Então tem todos os detalhes técnicos aí que só numa visita a gente consegue verificar. Entendi. Mas, e então, já que a gente entrou assim, nesse bate-papo, nesse assunto sobre os equipamentos e como funciona, como que é? Para casa, para comércio, área rural, é tudo a mesma coisa? A gente utiliza da mesma forma? Eu gosto de dizer que todos têm a oportunidade de usar, todos precisam usar, todos têm a necessidade. São de formas diferentes, tá? Tanto a residência é um consumo mais baixo que uma indústria, por exemplo? Só que ela tem um consumo e ela paga energia por mês, ela depende de energia. Hoje em dia a sociedade depende cada vez mais de energia. A gente está entrando aí no mercado aí de carro elétrico, né? Já está deixando de usar combustível fóssil para poder usar energia elétrica.
né, tem panela elétrica, todos os equipamentos em casa elétrica, a demanda de energia vem aumentando e a rede não está comportando. Hoje, dependendo do estado que você está aí, tem CEMIG, né, tem a sua concessionária de energia, tem a Compel, Equatorial, Energisa, elas não conseguem mais entregar toda essa energia que a gente precisa, né? Então, que a gente acompanhou em apagões em São Paulo, a gente viu na Suíça, né, no exterior também, faltando energia. Então, hoje está ficando complicado e a energia solar vem para contribuir. O telhado está ali praticamente inútil, né? A gente não faz nada com o telhado, você coloca as placas e gera energia. Então, no caso da residência, você tem a sua demanda, mas rural a demanda é diferente. Tá? Rural, eu costumo falar assim, a gente vive numa bolha e acha que todo mundo tem acesso à energia. Tá? E vamos pegar um caso de Uberlândia, por exemplo. Tem regiões próximas da cidade, condomínios e chácaras, que eles não têm energia. A CEMIG, que é o caso de Uberlândia, de Minas, ela não consegue entregar essa energia para o cliente. Ou ela não entrega nada, ou o que chega lá é instável. Então fica caindo energia o tempo todo. O produtor rural ele tem equipamentos que demanda constância, demanda potência, que a concessionária não consegue entregar. Tá? Você pode complementar isso com a energia solar. Tá? E deixa ela estável ou entrega a potência que ele precisa. Tá? E na indústria, a quantidade de energia que eles precisam é muita, né? Eles precisam de muita energia para tocar os equipamentos. Então, também vem para contribuir e vem para entregar estabilidade e potência para a rede. Fora na economia também, né? Hoje a gente vê que uma das maiores causas, assim, para o aumento da procura de energia solar no país tem sido a questão do investimento. Depois ele vai estar gerando ali a própria energia, paga o projeto, é dele, né? Então o pessoal busca mais, primeiro por causa da economia, né? Sim, a economia é o primordial. Hoje, eu te desafio a mostrar um investimento que tem um tempo de retorno maior do que a energia solar. Tá? Porque é um retorno imediato, nada que você investe já de imediato você recebe a devolutiva em pouco tempo. A média hoje, só para ter ideia, de residencial é entre 1 ano e meio e 2 anos de payback, que é o tempo de retorno de investimento. Então, se você gastou, por exemplo, 20 mil, você consegue recuperar esses 20 mil em menos de 2 anos. Tá? E é um dinheiro que, se você permanecesse na concessionária, você gastaria muito mais, porque a energia ela aumenta. Tá? Importante dizer que nos últimos 7 anos a energia aumentou mais de 118%, tá? Enquanto que a inflação aumentou 48%. Então a energia ela sobe, o preço da energia ela sobe mais do que o dobro da inflação. Então, assim, é um investimento. A primeira coisa que o pessoal pensa é a questão da economia. Você investiu ali, você tem um tempo de retorno. E é um equipamento que ele dura muito tempo. Você tem garantias aí de 25 anos de desempenho. Então é um equipamento que eu costumo falar que é um casamento, né? A relação da empresa, né, com o cliente, ela é duradoura, ela é por muito tempo. Porque é um equipamento que dura, ele vai te entregar a economia por muito tempo. Mas não é só economia, igual a gente falou a questão da estabilidade, a questão da falta, né? Eu estava falando a questão do rural lá, por exemplo, da bolha, eu esqueci de falar, por exemplo, tem gente que nem tem energia. Então você pode hoje, a gente tem mais acessível sistemas com baterias, por exemplo. Quem não tem energia e vive isolado da cidade, não tem acesso, hoje você pode colocar a energia solar associado com bateria, por exemplo, ter energia de noite. Não só quando estiver de dia usando as placas, né? Você armazena ela na bateria e você tem um retorno dela à noite. Entendi. Entendeu? E falando assim, no começo você citou até a questão da concessionária, agora falamos sobre essa questão de utilizar a energia, guardar. Funciona para bateria? Como que funciona para quem injeta na rede e está ligado à concessionária? Como que funciona para eles
gera e usa só durante o dia, à noite ela tá usando o que ela gerou também? Como que fica essa Vamos lá. questão? São 3 tipos principais, né? Que é o on-grid, que a gente chama que é ligado à rede. Tá? Como funciona o on-grid? O on-grid hoje, por exemplo, aqui tem energia solar. Né? Tá de dia ainda, para quem não sabe, tá de dia ainda. E a luz está batendo ali nas placas, está gerando essa corrente. Existe um consumo que a gente chama de consumo instantâneo. Parte dessa energia a gente está usando os equipamentos aqui. Tem um ar-condicionado, tem uma televisão, tem os equipamentos que estão ligados na energia elétrica. Então você está consumindo direto essa energia que você está produzindo. Só que gera tanta energia, tem tanta placa aqui, que essa energia ela entra na rede, tá? O que sobrou de energia, vamos supor, passou consumindo televisão, consumindo ar, consumindo os equipamentos, sobrou, ela vai voltar para a rede. Tá? Não sei se as pessoas sabem, a rede do Brasil é o que a gente chama de rede interligada. A mesma energia que injeta na rede aqui, ela pode parar lá no Pará, ela pode parar em qualquer lugar do Brasil, que ela é interligada. Entendeu? Então, essa energia, ela saiu daqui, ela voltou para o padrão, os vizinhos vão usar essa energia que você está produzindo. Por isso que chama de geração distribuída. Você diminui a distância de quem está produzindo e quem está recebendo. Antes você tinha lá, por exemplo, a Itaipu, em Foz do Iguaçu. Ela produz energia e entrega em diversos estados. E é longe essa distância. Agora aqui, a gente está gerando energia aqui e está entregando para o vizinho. Por isso que ajuda o sistema. Tá? A não sobrecarregar. E como funciona então a questão da economia? Essa energia que saiu, você não vai perder ela. Porque literalmente não tem como você controlar a energia. Ela saiu, ela foi para os vizinhos. A concessionária, ela tem a obrigação de trocar o medidor. Esse medidor passa a ser bidirecional. Ele conta a energia que você consome, igual sempre foi, só que ele conta também a energia que você injeta lá na rede. Tá? E no final do mês ela faz um balanço. Você produziu ali 500 kWh e gastou 200, sobrou 300. Aí esses 300, aquela hipótese, por exemplo, de você acumular ele, tá? Hoje você pode acumular por 5 anos essa energia, esse saldo, né? Ela vira um saldo. Então você tem 5 anos para poder gastar. Ou você pode compensar ele em outra unidade consumidora. Hoje temos vários clientes que instalam numa residência só. Eu tenho um filho que mora no apartamento, não pode instalar. Você pode instalar na sua casa e mandar para o seu filho no apartamento compensar. Não é energia, entende? Não é energia que vai para lá. É o saldo que você tem, que você entregou aqui. A concessionária ela pegou essa energia que você produziu e entregou para o seu vizinho. Só que ele fica contabilizado para você e você pode compensar ele em outros lugares. Tá? Então esse é o on-grid, que é o que geralmente a gente usa. Né? Ou você compensa e armazena como saldo na sua residência, ou você compensa ela em outras residências que você tiver. Importante lembrar que a única exigência deles é que as contas de luz da geradora e da receptora tem que estar no mesmo nome. É conta de luz, não precisa transferir imóvel, nada. É só ir na concessionária e pedir para trocar, ela sentar ou no meu CPF ou no meu CNPJ. Tá? Então esse é o on-grid. Existe o off-grid, que é aquele da bateria que a gente está falando, que não tem acesso nenhum ao concessionário. Ele está totalmente independente. Você tem as placas, você tem as baterias e você usa independente da concessionária. Existe um outro sistema que é muito comum hoje, que é o híbrido. Você pode armazenar tanto na rede, na concessionária, como na sua residência, na bateria. E usar, por exemplo, a bateria como backup. Acabou a energia na rua, você pode usar ele ali com a bateria sua, ela vai suprir essa energia que você precisa com um determinado tempo até a energia voltar. E agora que você tocou nesse ponto em relação a acabou a energia e tal, como que funciona assim? Acabou a energia, no meu sistema ele para, ele continua gerando, ele continua funcionando? Como que é? Qual que é essa diferença? Isso é importante falar, porque no sistema on-grid, muita gente acha que é uma dúvida constante, é importante você perguntar. No sistema on-grid, quando acaba a energia na rua, você concorda que você está injetando energia na rede. Então, existe no inversor, existe um dispositivo de segurança, ele não vai deixar você injetar energia na rede, porque o pessoal precisa fazer manutenção. Tá? Eles precisam fazer manutenção na rede, eles desligam todos os canais de comunicação ali, e você, na sua casa, está produzindo e injetando energia na rede, você já dá um choque nele. Então, quando acaba a energia, no caso só do on-grid, que não tem bateria,
o sistema também, ele, não é que ele para de funcionar, ele fica stand-by. Tá? Ele fica analisando a rede, porque se tem referência tanto das placas como da concessionária. Então, acabou o concessionário, ele está recebendo energia das placas, só que ele vai ficar em stand-by, ele não vai injetar energia. Então ele apaga também. Tá? A forma de evitar isso é o sistema híbrido. Acabou a energia na rede, você pode acionar um mecanismo na casa com a bateria. Aí ele deixa de injetar energia e fica só na bateria. Tá? Entendi. Então é importante ficar claro que só com energia solar não quer dizer que você vai ter energia para sempre, né? Durante o dia. Acabou a energia na rua, você fica sem energia também. Só que voltou a energia na rua, ela volta também. E o que você produziu ali não foi perdido, né, no caso? Não foi perdido. Não, bacana. Eu vejo que é uma dúvida comum do pessoal, principalmente de clientes, de quem vai pesquisar e entender um pouco mais sobre energia solar antes de investir no negócio. E pensa que às vezes instalou energia solar e pronto, tá livre de qualquer alteração assim, de caídas, de apagões e coisas assim, mas não é bem assim, né? Se você tem um sistema híbrido, aí sim. Tá? Inclusive, só que é só quando você tiver sol também, né? Mas acabou a energia na rua, você tem um sistema de armazenamento, aí sim você está livre de apagões. Acabou a energia na rua, você aciona uma bateria. Tá? E agora você falou também na questão se tem sol, dia nublado, gera energia? Gera, é um mito falar que não gera. É claro que a quantidade de energia que você gera naquele período, ela é baixa. Só que todo o cálculo que uma empresa séria faz, é baseado em média. Já está considerando o clima daquela região, a variação de tempo daquela região. Então, conta que vai ter períodos no mês que vai chover, vai ter períodos no mês que vai ficar nublado. Então, a geração média que é importante. Então, assim, igual eu falei, a energia que você injeta na rede, ela fica armazenada. Às vezes você vai produzir muito mais energia que a empresa promete. Né? Porque tem meses que ela vai gerar menos, por isso que fica esse salto. Por isso que é importante analisar a média, não ver só o tanto que vai gerar no total. Tá? O tanto que você gasta, por exemplo, você pode gastar no mês 600, outro mês 500, outro mês 550. Aí chega no inverno você gasta 200, 110, 200, 300. Aí se você pegar só a média, você gasta 500. Pô, a média é suficiente. Você não precisa gerar os 600 e tanto que você gasta. Se você gerar na sua média, já vai contar que tem meses que você vai gerar muito e você vai gastar pouco, você vai acumular saldo, e os meses que você gastar mais, você consegue compensar aquelas horas. E para quem mora assim, para quem tem residência, para quem tem comércio, o que além da economia, investir em energia solar, o que é bom assim? Por que as pessoas buscam investir também além da economia? Algumas coisas a gente falou, a estabilidade da rede, né? Tem produtores, nós temos clientes, por exemplo, pegar um caso do Sul América, por exemplo, mais recente, né? Mexe com carne. Pô, se acabar a energia e ele ficar sem energia por muito tempo lá, ele perde produção. Então, no caso dele, é importante, ele no caso tem um sistema de armazenamento, né? Acabou a energia, o sistema dele costuma durar ali 1 dia e meio de autonomia, né? Ele consegue sustentar por pelo menos 1 dia e meio. Nenhuma concessionária hoje fica mais de 1 dia sem energia, é muito raro. A não ser regiões mais isoladas, né? Mas cidade é raro, mas falta. A gente tem, por exemplo, caso de produtor de vacina. Pô, meia hora que você fica sem refrigerar uma vacina, você perde. E é um investimento alto. Sim. A gente teve casos aí de produtor de leite. Se o pessoal procurar, inclusive eu mostro nos treinamentos aí, teve vários movimentos de pessoas que, produtores de leite, que a concessionária não conseguiu entregar, faltou energia lá durante 1 dia, eles perderam o leite. Eles entraram dentro da concessionária e jogaram o leite lá dentro da concessionária, o leite perdido. Então, assim, é um caso muito sério, tá? Mas aí vem questão, por exemplo, de valorização do imóvel. Hoje tem pesquisas mostrando que pode valorizar até 40% o imóvel que tem energia solar. Tá? Mas não quer dizer que você vai mudar, você tem que deixar as placas lá não, isso é importante falar também. Se eu quiser levar, eu posso. Se você quiser levar, você pode. É muito simples para nós hoje desinstalar e levar para outro local instalar, claro, avaliando se o local
tem perfeitas condições de instalar, às vezes tem que trocar a estrutura, você tem um telhado de fibra de cimento, outra de zinco, por exemplo, é metal, então a gente tem que trocar parafuso. Sim, tem detalhes, mas dá para levar, dá. Tá? Fora que você está contribuindo para o meio ambiente, né? Hoje diminui bastante a questão de emissão de carbono, são vários benefícios aí. Até de corte de árvores também, né? Eu vi, foi o dia da árvore também, dia 21 de setembro, diminui aí bastante em relação a uma casa, por exemplo, evitaria um corte de uma árvore e meia, 2 árvores e meia, mais ou menos. Né? Então também tem essa pegada sustentável, pessoal, que a gente fica bem atento. E agora trazendo uma questão assim de pesquisa e dados mesmo. Você tinha falado até de países do exterior que tem essa questão de queda de energia, e a CNN Brasil trouxe que o Brasil ele ocupa o 6º lugar como uma potência de energia solar. Por que assim que o país se torna um país tão promissor em relação a esse tipo de investimento? Na minha opinião, o Brasil deveria ser o primeiro. Tá? Hoje, o Brasil, se você separar que ele está ali entre trópicos, né, ele está numa posição favorável à luz do sol. Então, a extensão territorial dele é grande, é gigantesca, né, comparado com outros países, numa região que tem uma insolação alta. Então a gente consegue produzir muita energia aqui. O que a gente vê às vezes que falta, por isso que eu acho que deveria ser o primeiro, que nós temos muito mais, a maior disponibilidade de luz, é um território muito maior que a Alemanha, por exemplo. A Alemanha está na frente da gente. Estados Unidos, que a faixa deles lá é uma zona temperada, maior, nós estamos numa zona tropical, a maior parte, né, do território nosso é muito variado. Ele é mais largo, assim, né, e como nos Estados Unidos é mais longe do A incidência solar é maior. Então, a incidência solar é maior, a gente deveria ocupar aí entre primeiro e segundo no mundo, tá? Entendi. E até falando dessa questão de geração de energia, a gente teve um burburinho, né, em relação à MP1300, e eu queria saber, hoje o pessoal está preocupado agora, ficou preocupado, vai acabar com a energia solar, não vai produzir mais. É lastimável que tenha chegado a esse ponto, né? Eu, na minha opinião, um despreparo de um deputado que gravou um vídeo, acho que ele não leu, talvez ele não saiba ler, não sei o que ele está fazendo lá, mas o que foi discutido nessa MP não tem nada a ver com o fim da energia solar, a cobrança de 70%. Na verdade, ali era uma coisa que é para ajudar a sociedade, que é a questão de isenção para quem não tem condição de pagar a conta de luz, para quem está em vulnerabilidade social. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E isso não impacta quem está produzindo energia solar. Eu acho que foi um despreparo, talvez até uma tentativa de maquiar algumas coisas que estão acontecendo no país, para chamar atenção para isso, para as pessoas pararem de discutir determinados assuntos, mas não tem nada a ver com acabar o setor, tá? Pode ficar despreocupado aí que hoje o crescimento, igual eu falei, a demanda energética está muito grande, cada vez mais a gente vai usar mais equipamentos eletrônicos, né? Tanto de tablet, celular, carro elétrico, tudo vai ser elétrico a partir de agora, né? Então é bom, né, pessoal? Você aí que está pensando às vezes em trocar para um carro elétrico, já investe em energia solar, que é um investimento, é um retorno mais rápido e ainda é uma economia, além de estar contribuindo aí para a sustentabilidade também, valorizar seu imóvel. E para finalizar, Rodrigo, eu queria te perguntar, o que você tem de dica ou o que você tem para falar para quem tem interesse em investir em energia solar? Olha, eu costumo falar que hoje a energia solar é de graça. Tá? Por quê? A gente tem hoje diversas formas de financiar esse equipamento e compensa mais do que você pagar concessionário. Dá um exemplo prático. Vamos supor que você gasta ali R$500 de conta de luz mensal, de média. Se você financiar, você vai ter parcela de 300, 350, que é mais baixa do que você paga. E outras, você estabiliza, eu costumo chamar de blindagem. Você se blinda contra os aumentos. Tarifa vermelha, bandeira vermelha. A média de aumento no Brasil de custo de energia elétrica por ano é 15%.
E a gente teve ano que subiu 27%, mas a média é 15%. Então a energia ela sobe 15% ao ano, fora esse período que você falou de bandeira vermelha, bandeira amarela e por aí vai, que aumenta o custo da energia. E quando você está na energia solar, e quando você financia, o financiamento, por exemplo, é uma taxa fixa. A parcela fixa. E outra coisa que as pessoas não pensam é que, por exemplo, a concessionária você não consegue amortizar. É um dinheiro que você sempre vai pagar aquele valor e sempre vai pagar mais. E não o vai financiamento não, é uma parcela fixa e você pode ter a opção de amortizar. Ah, eu quero antecipar. Você vai lá, eu quero pagar 10 meses seguidos, eu quero quitar meu financiamento. Você pega tudo aquilo que você ia pagar, vamos supor que em 5 anos você paga 60 mil para a concessionária. Você pode tirar aquilo para metade. Você pode pagar 30 mil. Que a média, se você fizer em 60 vezes, por exemplo, é 60% de desconto de amortização. Coisas que as pessoas não pensam, porque a energia, por exemplo, você não consegue chegar e falar, eu quero pagar 5 anos de energia. Primeiro que nem aconteceu, né? Essa energia você nem sabe o que você vai pagar de energia daqui a um tempo, que vai ser maior. Aí nossas ambições, tudo é maior também. A gente pode crescer a família, como eu falei, a gente pode adquirir um carro elétrico, colocar pode aumentar, colocar um ar-condicionado. Então, seu consumo ele vai aumentar. Querendo ou não, a tendência é aumentar o consumo. E além do consumo aumentar, o valor do que você paga por esse consumo, ele vai aumentar. Pode ter certeza que vai. É isso então, te agradeço a sua presença, muito obrigada por ter vindo, ter topado. E pessoal, fica aí então, espero que tenha resolvido algumas dúvidas de vocês em relação à energia solar, o que é, como investir, o porquê de investir. E espero vocês no nosso próximo quadro então. Tchau, tchau!